Olá, Letícia, tudo bem? Vou tentar ser bem objetivo para você, tá? Sou o professor Roberto. Vamos lá. Prefixos de unidade. Esses prefixos são chamados de múltiplos e submúltiplos, tá? Então aqui, ó, talvez para ficar mais fácil eu coloquei essa tabelinha. Lembra dessa tabelinha que nós tínhamos lá da escola? De conversões de unidade de medida de comprimento? Tá? É a mesma coisa, ó. Quilômetros, hectômetros, decâmetros, metro, decímetro, centímetro, milímetro. É esse mesmo fator de conversão, só que agora é representado em termos de potência de base 10, tá? Ó, que, o metro é a base, ele está aqui no meio. Então, eu tenho decâmetro, hectômetro, quilômetro, decímetro, centímetro e milímetro. É uma forma diferente de representar, tá? Aí aqui o enunciado está pedindo, ó, represente os valores em termos de, represente alguns, vejamos alguns exemplos do uso de prefixos na notação científica. Ele está pedindo que você transforme agora, ó, esse prefixo K em notação científica. É fazer o inverso, tá? Então aqui, ó, o símbolo K, ele representa 1000. Então o que que nós vamos fazer? Vamos substituir, ó, esse K pelo prefixo 1000. Mas antes de fazer isso, só vou lembrar com você mais alguns prefixos, tá? Isso está conectado, por exemplo, com tecnologia. Ó, os celulares, né, começaram na época do MP3, pendrive, assim por diante, na capacidade de kilobytes. Depois, o celular foi para uma capacidade de 256 megabytes, 512 megabytes, em seguida foi para gigabytes, e hoje nós temos computadores com terabytes, né? Então, isso são prefixos, ó. Quilo, 1 mega vale 10 à sexta, 1 giga vale 10 elevado à nona, 1 tera vale 10 elevado a 12. São formas de representar a notação científica. Assim como os submúltiplos, tá? Os valores menores. Perceba que ele vai de 3 em 3 agora. 3, 6, 9, 12. Os submúltiplos também. Ele está na escala do milli. Depois do milli, eu tenho micro, vale 10 a menos 6. Isso é uma letra grega chamada mi. Depois eu tenho nano, 10 elevado a menos 9. Tem mais alguns, mas só esses aqui já satisfazem o que nós precisamos, tá bom? Então, ó, o prefixo quilo vale 1000. Então, eu tenho 10, que é o valor numérico que o enunciado me deu, vezes 10 ao cubo metros, tá? Então, agora eu tenho o que aqui? 80 quilogramas. O quilo também vale 1000. Então, 10 ao cubo, tá? Agora aqui, ó, eu quero transformar ele em metros. Esse C representa o quê? O centi, tá? Então, eu tenho 20, 100 partes do metro. Então, é por isso que aqui ficou 20 vezes 10 a menos 2, tá? Do centímetro para o metro, volta 10, volta o 10. Então, voltaram duas casas, tá bom? O que que nós vamos fazer aqui? Fazer a mesma coisa, só que agora eu quero colocar isso em termos de uma anotação. Então, eu vou fazer o seguinte, para facilitar, 10 metros, eu tenho 1 vezes 10 elevado à primeira metros, certo? 1 não precisa aparecer, mas eu tenho 1 vezes 10, então é a mesma coisa que 1 vezes 10 à primeira metros. 10 à primeira tem algum prefixo? Está aqui, ó, dá, deca. Então, eu tenho 1 decâmetro, um decâmetro, tá aqui, ó, um decâmetro, tá? 100 ampere, 100 ampere é a mesma coisa que 1 vezes 10 ao quadrado ampere. 10 ao quadrado, 10 ao quadrado tá aqui, ó, hecto. Então, eu tenho 1 hectoampere. Tudo bem? Ficou claro? Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, avisa que eu vou te ajudando, tá, Letícia? Ó, 153 Kelvin. Vou representar em termos de notação. 1,53 vezes 10 ao quadrado. A vírgula andou duas casas, né? Ó, 10, isso em Kelvin, Kelvin, né? Então, o que que eu vou ter que fazer? 10 ao quadrado, hecto. Então, eu tenho 1,53 hectokelvin. Tudo bem? Consegue fazer isso nos demais? Eu vou pegar aqui, ó, 0,1 metro. Então, é mesmo, eu tenho aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 1 metro. Para eu representar isso em termos de prefixo, 10 a menos 1 está aqui, ó, o deci. Então, eu tenho 1 deci, opa, 1 dm, decímetro. Tudo bem? Eu vou pedir para você, pegue esse valor e esse valor, tente colocar, vou fazer já para não ter problema, ó. Vou representar este valor em notação científica. A vírgula anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho
2,5 vezes 10 à oitava metros. Aí você me diz, professor, não tem um 8, né? Porque está indo de 3 em 3, ó. 3, 6, 9, 12. Mas, ó, o 10 à nona está perto. Então, eu vou transformar isso num expoente 10 à nona. Tá? Então, eu vou transformar em 0,25 vezes 10 à nona metro. 10 à nona é igual ao quê? Giga. Então, eu tenho 0,25 gigametros. Tá bom? Tudo bem? Mesmo esquema aqui. Eu vou organizar de uma forma que seja mais conveniente, ó. Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou colocar aqui, ó, 345 vezes 10 a menos 6 mol. Tá? Vírgula andou 6 casas. Então, eu posso representar 10 a menos 6, ó, pelo micro. Eu tenho 345 micromol. Beleza? Mais uma vez, se tiver dúvidas, manda para cá que eu te ajudo. Aqui eu já deixei direto, porque essa é uma questãozinha meio confusa, tá? Resumo do resumo. Eu tenho uma barra de 20 por 10 por 3. Ela é colocada em uma esfera cúbica de 30 por 30 por 30. Eu vou fazer o quê? Eu vou analisar, e ele quer saber a temperatura para que ele dilate, né? Então, o que eu percebi aqui? Para ele dilatar, o máximo que ele vai dilatar, ó, é esse de 20 centímetros para chegar em 30. Então, a variação que ele pode ter é apenas uma variação de 10 centímetros. Fazendo uma dilatação linear, então, ó, dilatação linear, a variação do comprimento é igual comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. O enunciado passou os 66 vezes 10 a menos 6. Como eu tenho uma dimensão, eu tenho que dividir ele por 3, chegando no 22 vezes 10 a menos 6. Agora é só substituir. Para eu ter essa variação de temperatura, eu vou substituir aqui, ó. Comprimento inicial 10 centímetros, comprimento inicial 20 centímetros, vezes o coeficiente, eu encontro uma temperatura de aproximadamente 227 mil. Veja, é um valor muito maior do que esse ponto de fusão, tá bom? Letícia, desculpa se eu fui rápido, eu tentei ser o mais objetivo para sanar a sua dúvida. Qualquer coisa, manda uma tutoria que prontamente nós iremos te atender. Muito sucesso, bons estudos e até mais.